Pedrinho muda de ideia, Vasco ganha reforço para a partida contra o Vitória. Clube embarca na tarde deste sábado para Salvador. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão vermelho aqui abaixo, ó, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações deste sábado. Vasco, que agora, após encaminhar uma vantagem de virada contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tem o foco voltado para o jogo valendo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo contra o Vitória. O jogo será neste domingo às 6h30 da noite no estádio do Barradão. O Vasco que busca se aproximar dos times que estão ali em 7º lugar, o Cruzeiro, o Bahia, que está em 6º lugar, e olhar para a parte de cima da tabela. Nesse momento, com 31 pontos, o Vasco chegando a 34 pontos através de um resultado positivo na Bahia, o Vasco mantém em 8º lugar, mas, claro, olhando ali para uma classificação para a Libertadores da América. Então, uma vitória fora de casa, além de ser a terceira no Campeonato Brasileiro, dá aquela moral, dá aquela confiança, mantendo ali o bom trabalho feito até o momento pelo técnico Rafael Paiva. Vasco que ganha um reforço importante para essa partida contra o Vitória, trata-se do lateral direito Paulo Henrique, que retorna ao time titular após cumprir suspensão no jogo valendo pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O jogador estará à disposição do técnico Rafael Paiva. O Puma Rodrigues fez ali a sua função como lateral direito no último jogo, foi importante, autor do gol do empate no jogo valendo pela Copa do Brasil, mas atualmente o Paulo Henrique é o titular deste elenco. Outro jogador que ficou fora dos treinamentos recentes do Vasco devido à celulite facial é o David. O David ainda assim segue sendo dúvida para essa partida de amanhã. O jogador será avaliado no treinamento deste sábado para saber se ficará à disposição do Paiva e, consequentemente, relacionado para essa partida. Teremos essa informação, inclusive, no embarque do Vasco na tarde de hoje. Bom, vamos seguir aqui falando sobre a preparação pós, obviamente, encaminhar a vantagem para a classificação da Copa do Brasil. Os treinamentos ontem foi mais de recuperação. O Vasco realizou na última sexta-feira um treinamento, um recovery, e hoje o técnico Rafael Paiva, no treino deste sábado, vai definir o time titular. Com isso, a provável escalação do Vasco é o goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor, que mesmo expulso pelo jogo da Copa do Brasil, ele não pode cumprir suspensão no jogo de amanhã, vai ser titular, é claro, é importante, ao lado do Maicon, Lucas Piton na lateral esquerda, Hugo Moura e Matheus Carvalho no meio de campo, Paier também, Emerson Rodrigues, Ryan e Verrete é o trio de ataque do Vasco para o jogo contra o Vitória. Agora, uma informação de última hora em relação à estratégia do técnico Rafael Paiva sobre o Felipe Coutinho. Para o jogo, o treinador ainda não contará com o camisa 11, que está recuperado da lesão, mas será preservado para uma rotina de treinamento especial. O Vasco trabalha para o retorno dele contra o Atlético Paranaense no jogo da volta para as quartas de final. Então a estratégia do Vasco, a estratégia do Rafael Paiva é contar com o Felipe Coutinho 100% para a partida, para o jogo da volta. O Vasco que tem agora essa vantagem importante para decidir e se classificar para as quartas na Liga Arena. Então, Felipe Coutinho não deve embarcar, não deve estar na lista dos relacionados para a partida de amanhã. Já quero convidar você, torcedor cruzmaltino, a estar conosco daqui a pouco,
ao vivo, diretamente do aeroporto do Galeão. Na tarde de hoje, o Vasco embarca rumo a Salvador. Teremos mais novidades, notícias, inclusive a lista de relacionados oficial para trazer para você em primeira mão a informação. Bom, vamos agora falar aqui sobre o presidente Pedrinho mudando de ideia em relação à questão de venda de jogador, em relação à estratégia no mercado. Informação que veio através de uma matéria muito legal da jornalista Emanuele Ribeiro, setorista do Globo Esporte. O seguinte: há 3 dias do encerramento da janela de transferência, o Vasco vê a possibilidade de vender um ativo mais distante. Trata-se do atacante Ryan. O clube vivia a expectativa de arrecadar um valor significativo com a negociação de algum jogador. Neste cenário, o Ryan esteve mais próximo de ser vendido. Então, hoje, um principal ativo do Vasco é o atacante Ryan. Acontece que Ryan agora ele se torna mais importante para o Vasco por conta depois da lesão, né? Por exemplo, o Adson, ele vai ter que passar por uma cirurgia e ficar de fora por volta aí de 10 a 12 semanas. Então o técnico Rafael Paiva, obviamente, vai ter que contar mais. O jogador foi muito importante no último jogo, deu assistência, foi muito participativo, foi muito acionado. E agora com a lesão do Adson, o Vasco ele tem ali a opção. O Jean Menezes, que flutua pelas 2 pontas, prefere mais o lado esquerdo, e o Emerson Rodrigues. Mas é importante ter também essa opção com o Ryan. E eu queria saber de você, eu vou trazer primeiramente aqui uma aspas do presidente Pedrinho em relação a esse assunto. O clube gera algumas receitas e precisa gerar mais para honrar os compromissos e salários em dia. O Ryan é um ativo do clube. Alguns clubes procuraram e a gente avalia a proposta com muito carinho. Um jogador que pode render bons frutos, não só momentaneamente, mas também para o futuro, financeiramente falando. Foi as aspas aí do presidente Pedrinho em relação a isso. E eu quero saber a sua opinião aqui, torcedor. Você venderia o Ryan para ter o ativo? É claro que a janela está se encerrando, mesmo não pode mais atuar pelo futebol brasileiro, porque já cumpriu ali, já foi relacionado para mais de 7 partidas. Ou você manteria uma valorização, aproveitaria que o jogador vem desenvolvendo, vem amadurecendo, o Ryan tem aí um futuro promissor? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber também a sua opinião em relação a essa mudança de ideia, a essa estratégia aí do Pedrinho em manter o Ryan como ativo do clube. Bom, saindo aqui da informação do Ryan, uma notícia que surgiu de última hora nesta sexta-feira em relação a Mizuno fazer uma proposta para ser a fornecedora de material esportivo do Vasco. Informação que veio dos amigos vascaíno.net em conjunto com o canal Na Torcida do Vascaínos. Mizuno tem grande interesse em fornecer os uniformes para o Vasco. E de acordo, com os amigos, a Mizuno está entre os favoritos para a confecção dos uniformes do Vasco. A empresa tem grande interesse no negócio e pretende fazer uma boa proposta para o clube. Lembrando que entre a Mizuno existe a Nike e a Puma no páreo. O Vasco, que tem um contrato com a capa até março de 2025, está em negociações para fechar com uma fornecedora de material. Tendo uma atualização, com certeza vamos trazer aqui para você, torcedor. Outro assunto é o mercado da bola. É a janela que está encerrando, inclusive o Pedrinho e o Marcelo Santana, após encerrar a janela, terá uma coletiva de imprensa onde vamos esclarecer muitas questões, em relação dúvidas sobre como foi a janela do Vasco, um balanço de como foi a janela. Até agora o Vasco trouxe o Coutinho, Alex Teixeira, Souza, Emerson Rodrigues e o Jean Menezes, que é o Jean Davi, que estreou muito bem na última terça-feira. Mas é evidente que o Vasco segue também otimista para até o final fechar com o zagueiro. O nome principal é o Jean Pérez, do Fenerbahçe da Turquia, e o Vasco corre contra o tempo para fechar a contratação de um defensor. Galera, tendo mais novidades, informações no vídeo
Na hora do embarque, estaremos ao vivo, também depois um vídeo informativo com as últimas notícias do Vasco. Eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanha até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.